A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, mais uma vez com você, o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás, e é com muita alegria que nós iremos comentar o livro de Levítico no capítulo 5. E o tema que vamos falar é sobre a oferta pela culpa. Mas antes eu quero agradecer a oportunidade concedida pelo nosso amado pastor Gideon Júnior, o idealizador desse projeto de leitura bíblica diária, e a bênção da nossa amada pastora presidente, a nossa pastora Loide. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá então. No áudio de hoje, nós iremos falar da última oferta dentre os 5 sacrifícios do Velho Testamento, a oferta pela culpa. Essa oferta, irmãos, junto com a oferta pelo pecado, elas formavam 2 ofertas de caráter obrigatório. Ou seja, os hebreus aqui, eles não ofereciam essa oferta de forma voluntária, como acontecia nas 3 primeiras. Até porque nessas ofertas Deus estava tratando da questão do pecado para que ele pudesse habitar no meio do povo. Para compreendermos melhor esse tema de forma mais organizada, nós vamos dividir então esse capítulo da seguinte maneira. Dos versículos 1 ao 13, nós vamos falar sobre os sacrifícios pelos pecados ocultos. Dos versículos 14 ao 19, nós vamos falar então sobre os sacrifícios de profanação, cometidos ali de forma involuntária e envolvendo também ali a questão do sacrilégio, que era o pecado contra as coisas sagradas. Nós explicaremos tudo isso no decorrer do nosso comentário. Vamos lá, no versículo 1 diz assim o texto sagrado. Levítico capítulo 5, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz da imprecação de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Amados, o termo usado aqui por imprecação, que é a tradução da palavra hebraica halá, que significa colocar sob juramento, e é aplicada ali em declarações de testemunhas em um tribunal. Na prática, funcionava assim. Quando uma pessoa era convocada para testemunhar sob juramento acerca de algum pecado que viu ou ouviu e não revelasse o fato, essa pessoa estaria pecando. E nesse juramento, o indivíduo estaria trazendo uma maldição sobre a sua cabeça se por acaso a pessoa ocultasse a verdade. Além disso, a sua vida estaria em risco se por acaso fosse comprovado a não veracidade do seu depoimento e o não cumprimento de sua promessa de falar a verdade sobre um juramento. A ideia aqui, irmãos, é não acobertar os atos pecaminosos, bem como alguns crimes que ainda estariam sob investigação. Até porque o pecado da omissão de uma possível testemunha silenciosa seria visto ali como uma continuação da impunidade no meio do povo. E isso é uma grave injustiça, pois muitas pessoas poderiam passar pano por medo do transgressor ou ali dos seus comparsas que poderiam ali lhe vingar, caso o transgressor fosse prejudicado pelo depoimento dessa testemunha. Nesse caso, irmãos, a pessoa então ela deveria escolher entre sofrer uma possível retaliação dos homens ou enfrentar a certeza da maldição divina. O israelita deveria estar disposto a confiar em Deus e colaborar com a justiça, mesmo que ele tivesse que sofrer algum tipo de retaliação, ou seja, algum tipo de vingança. Sobre esse princípio, Jesus dizia lá no Novo Testamento: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Os versículos 2 e 3 aqui do capítulo 5 do livro de Levítico diz assim o texto sagrado: ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo de fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. O pecado, irmãos, mencionado nesses versículos tem a ver com a pureza cerimonial do hebreu.
Qualquer pessoa, mesmo por engano ou descuido, que viesse a tocar no cadáver de algum desses animais impuros, essa pessoa então seria considerada imunda e, portanto, seria culpada. Na visão do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, do versículo 10 ao 16, os animais impuros, eles representavam os gentios. Aqui os judeus, eles não podiam nem mesmo se aproximar ou se misturar, porque eram pessoas consideradas impuras e pecadoras. Mas quando veio Cristo, irmãos, ao mundo, todos esses gentios, esses impuros, eles seriam agora purificados pela fé no Evangelho e se tornariam um só povo juntamente com os judeus. Em relação à impureza dos homens, qualquer hebreu seria considerado culpado se ele se contaminasse tocando numa pessoa que houvesse ali expelido fluidos corporais como sêmen ou sangue proveniente ali do fluxo menstrual, de forma normal ou anormal das mulheres. Isso porque, meus irmãos, essas pessoas que tinham esse tipo de problema eram ali consideradas impuras por uma situação momentânea, como no caso da menstruação da mulher, ou por conta de doenças, né? Daquele sangue, daquela hemorragia que saía de forma involuntária, ou do sêmen, né? Que saía de forma involuntária nos homens. Essas pessoas eram consideradas impuras enquanto durasse aquela doença. Nesse último caso aqui, essas pessoas então elas seriam afastadas da congregação e não podiam participar dos rituais sagrados enquanto estivessem naquela condição. Isso, irmãos, era uma espécie de simbologia da condição espiritual dos israelitas, porque eles não conseguiram guardar os mandamentos do Senhor. Eles estavam então, na prática, afastados de Deus. Por essa razão, o apóstolo Paulo dizia aos judeus que, pela lei, todo mundo é igualmente culpado diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. E ainda no capítulo 3, versículo 21 ao 24 de Romanos, Paulo ainda diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Com isso, meus irmãos, nós entendemos que Jesus ele veio para purificar judeus e gentios que estavam impuros por causa da sua condição no pecado, tornando agora, por meio de Cristo, um só povo puro e purificados para servirem ao Deus vivo. Já no versículo 4 aqui do capítulo 5, diz assim o texto sagrado: ou quando uma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Irmãos, um juramento feito de forma imprudente ou impensada para fazer qualquer coisa, seja boa ou seja má, depois que o indivíduo percebesse a besteira que ele fez, né, de ter feito ali uma promessa que estava muitas das vezes acima do que ele poderia cumprir, então ele seria considerado culpado. O erro não estava no juramento em si, mas na imprudência daquela promessa, até porque aquilo poderia trazer consequências desastrosas, como por exemplo no caso de Jefté, que ofereceu a própria filha como sacrifício a Deus em um voto precipitado, conforme está em Juízes, capítulo 11, versículo 30 ao 39. Por isso, irmãos, o juramento era algo muito sério para os hebreus e não poderia ser feito por um momento de empolgação, ou de desespero, ou de paixão, ou mesmo de ódio, mas sim deveria ser feito com consciência. Por exemplo, quando o hebreu jurasse em fazer alguma coisa ruim, ele pecaria na concretização do voto ou na desistência dele porque falou precipitadamente. Ou quando jurasse fazer algo bom, mas que não poderia cumprir, ele também estaria pecando. Por esses e outros motivos, o sábio rei Salomão, ele ensina a não se precipitar com a boca e nem com o coração se apressar em pronunciar algum voto diante de Deus. Pois é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 ao 5.
Inclusive, muitos juramentos precipitados eram feitos assim lá no mundo antigo, quando as pessoas estavam ali alcoolizadas e muitas vezes nem se lembravam do que falaram. Nesse caso, alguém que presenciou o fato deveria então avisar aquela pessoa que havia sido tomada pela bebida. Ela tinha que ser avisada no dia seguinte daquilo que ela jurou fazer, pois essa pessoa seria responsável diante de Deus pelo voto que proferiu voluntariamente com as palavras da sua própria boca. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou a termos cuidado com as palavras que proferimos com a nossa boca, pois dela daremos conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. Por essa razão, irmãos, o mestre também, ele proibiu os seus discípulos de fazer qualquer tipo de juramento, pois a nossa palavra, ela deve ser fidedigna e pronta para ser cumprida, tanto para o sim quanto para o não. Mateus capítulo 5, versículo 36 ao 37. Agora, voltando para o capítulo 5 de Levítico, nós vamos ler então os versículos 5 e 6, que diz assim: Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo seu pecado que cometeu, trará ele ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Aqui, irmãos, então, chegamos no coração desse estudo e falaremos sobre o conceito desse tema. A oferta pela culpa é a tradução do termo hebraico Ashan, que pode ser traduzido como compensação, no sentido de compensar a ofensa cometida por meio de um sacrifício. Segundo o dicionário Vini, o termo Ashan é uma espécie de presente de restituição ou presente de expiação. Esse presente oferecido a Deus era uma maneira de expiar a culpa daqueles que pecassem de alguma forma contra a propriedade sagrada, que era o tabernáculo e o sacerdócio, ou ainda os pecados cometidos involuntariamente contra o próximo. Se compararmos a oferta pela culpa com a oferta pelo pecado, os eruditos têm a dificuldade de determinar com exatidão em que essas ofertas se diferenciam. Isso porque, meus irmãos, todos aqueles que ofereciam a oferta pelo pecado eram também considerados culpados diante de Deus. E todos os que ofereciam a oferta pela culpa também ofertavam para expiar o seu pecado. E nas duas situações, tanto os pecadores quanto o local da adoração a Deus se tornavam impuros. Isso era uma profanação à santidade divina. Ou seja, era uma ofensa a Deus que precisava ser reparada. Por essa razão, a oferta pela culpa, ela também era conhecida como sacrifício de reparação. Para explicar melhor a diferença entre essas duas ofertas, nós faremos um comentário com uma interpretação do grande teólogo William Malgon. Segundo ele, a oferta pelo pecado, ela trata do caráter pecador do homem, em sua natureza caída, enquanto a oferta pela culpa, ela trata dos seus atos pecaminosos. Quanto ao pecado de forma geral, nós somos todos iguais, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. No que se refere aos pecados de forma individual, nós somos então diferentes uns dos outros, e Deus julga as obras de cada um. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Em outras palavras, irmãos, a oferta pelo pecado, ela trata com o pecador de uma forma geral e alcança todas as categorias de pessoas, desde o sumo sacerdote até o hebreu comum, como estudamos em Levítico capítulo 4. Assim, todos devem prestar contas com Deus por causa da sua herança recebida por Adão. Nesse sentido, todos nós somos iguais. Quanto à medida da culpa, nós somos então diferentes. E isso é demonstrado na oferta pela culpa. Essa oferta é destinada às pessoas que derem lugar ao pecado, tornando-se culpadas diante de Deus. Isso acontecia por causa da avareza, da cobiça ou da ganância. Por exemplo, nos casos de roubo, penhor indevido, extorsão, falso juramento e outros pecados que prejudicavam o próximo, o indivíduo, além de oferecer um carneiro sem defeito para a expiação do seu pecado diante de Deus, ele também tinha que reparar o dano causado ao seu próximo com um acréscimo da quinta parte,
ou seja, 20% a mais como indenização para compensar o mal que ele causou. Levítico capítulo 6, versículo 1 ao 7. No caso dos pecados de sacrilégio, que era o desrespeito às coisas sagradas, isso acontecia quando o indivíduo, mesmo que involuntariamente, ele não entregava as ofertas requeridas pela lei, que eram as ofertas alçadas, as ofertas de cereais, ofertas pelo pecado, pela culpa, as primícias do azeite, do mosto e de todos os frutos de uma forma geral. Essas ofertas, elas eram para a manutenção do santuário e para a subsistência da tribo de Levi, que não recebeu herança na terra prometida, mas fora consagrada para servir ao Senhor nas coisas sagradas. E quando os hebreus tomavam para si estas ofertas, não entregando ali no santuário, eles colocavam em risco todo o sistema religioso, que era gravemente prejudicado pela não entrega dessas ofertas. Isso era um erro grave diante de Deus. Por isso, o devedor ele seria responsabilizado diante de Deus em devolver o que deixou de entregar e ainda acrescentar mais 20% de indenização aos sacerdotes e levitas, além do carneiro para expiar o seu pecado, conforme está aqui nos versículos 14 ao 19 do capítulo 5. A ideia aqui, irmãos, é mostrar que não basta apenas pedir perdão e deixar as coisas como estão. A prova de nosso sincero arrependimento é justamente a mudança do nosso comportamento. E isso envolve também a reparação do estrago que causamos à vítima, mesmo que isso nos custe um certo prejuízo. Em todos os casos, o pecador ele precisava reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua culpa e confessar, irmãos, tudo isso diante de Deus com um coração contrito e arrependido. Em seguida, ele oferecia então a sua oferta pela culpa, que iria ali aplacar a ira de Deus, e Deus, na sua misericórdia, iria então perdoar ali o pecado daquele transgressor, conforme podemos ver aqui nos versículos 5 e 6 desse capítulo. Desse modo, Cristo então, ele cumpre todos os requisitos apontados ali na oferta pela culpa, quando ele levou sobre si todos os nossos pecados, sejam eles voluntários ou involuntários, contra a santidade divina ou contra o próximo. Jesus assumiu, irmãos, a nossa culpa quando ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos chegar ao pleno arrependimento, ao conhecimento da verdade, e pudéssemos então confessar os nossos pecados e passar a mudar de vida, vivendo através da fé no Filho de Deus, conhecendo o Evangelho do Senhor e seguindo os mandamentos ensinados por Ele. Sobre os tipos de ofertas e os procedimentos de toda a liturgia, que é, na verdade, uma simbologia do sacrifício expiatório de Cristo, nós comentaremos no próximo áudio. Que possamos meditar, então, na maravilhosa graça que Deus nos concedeu, enviando Jesus Cristo, a nossa verdadeira oferta pela culpa. E hoje podemos ter acesso ao Pai, graças a Ele, e podemos ter, então, o perdão dos nossos erros e podemos ter acesso ao Deus tão maravilhoso que nos permite estar em sua presença por meio do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mais, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.